Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estamos de férias, então cada dia nós vamos gravar em um cenário diferente, basicamente. O importante é a gente estar sempre compartilhando a palavra de Deus. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o Salmo 32, é um salmo que o Senhor tem ministrado também há alguns dias no meu coração. E eu acho que eu deveria gravar ele hoje. Hoje seria realmente o dia ideal para gravar os salmos. Talvez você não consiga acompanhar todos os salmos, todos os dias, mas eu quero dizer para você que você vai ouvir o salmo certo no dia certo para você ter a sua vida transformada, a sua mentalidade transformada, né? Então, o Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Esse versículo 3 é um versículo maravilhoso, porque Davi está dizendo que enquanto ele não falava, enquanto ele não colocava para fora aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava pensando e até mesmo os pecados dele, enquanto ele não confessava, ele era castigado por aquilo. E muitas das vezes na nossa vida nós somos consumidos por coisas não ditas. Nós somos mais consumidos por coisas, vocês não conseguem ver, mas o Milk está bem passando por aqui. E agora ele vai sentar. Nós somos mais consumidos por coisas que nós não falamos do que por coisas que falamos. Então, a minha mãe diz que eu não perco a oportunidade de ficar calado. E muitas das vezes o que me aprisiona são coisas que eu não falo. Não que eu tenha a necessidade de ficar falando o tempo todo abertamente para tudo e todo mundo tem que me ouvir, não. Mas muitas coisas eu falo demais, muitas das vezes eu falo demais para mascarar coisas que eu realmente deveria conversar. Então nós precisamos ter clareza em ter pessoas confiáveis para nós abrirmos nosso coração e confessarmos tanto os nossos pecados quanto as nossas mazelas, as nossas tristezas, as nossas deficiências, os nossos anseios, as nossas inseguranças. Então, hoje o Senhor estava falando muito no meu coração que às vezes nós procuramos as pessoas mais aptas para compartilharmos certas coisas. Então, nós procuramos um casal maravilhoso aos nossos olhos para poder falar sobre casamento, sobre namoro, sobre noivado. Enquanto nós não encontramos um casal assim, a gente deixa isso guardado dentro do nosso coração. Outra coisa é que às vezes nós procuramos alguém estável emocionalmente para podermos compartilhar daquilo que está nos afligindo emocionalmente. Muitas das vezes nós procuramos alguém que tem uma condição financeira melhor que a nossa para poder nos auxiliar. Tá pensando muito? Para poder nos auxiliar financeiramente. Acontece que, à luz da palavra de Deus, quando alguém vai te aconselhar através da palavra de Deus, meu amigo, as coisas mudam. E isso cabe tanto para você quando vai pedir conselho, quanto para quando você vai dar o conselho. Às vezes você acha que você não é apto para dar um conselho amoroso, dar um conselho financeiro, dar um conselho paternal, dar um conselho para uma mulher mais velha, dar um conselho para um homem mais velho, porque você é muito novo, porque você não tem experiência. Mas a luz da palavra de Deus não é mais você, é o Senhor que capacita. É o Senhor que direciona. Então, quando você vai dar um conselho emocional para alguém, mesmo que você esteja passando por um quadro de depressão horrível, quando abre a palavra de Deus, não é mais a sua depressão que está dirigindo. Não é mais a sua ansiedade que está te conduzindo. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus está sempre acima de todas as coisas. Nós nunca estaremos 100% prontos, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Então, nós precisamos sim ter pessoas confiáveis, pessoas que nós acreditamos no ministério, acreditamos no chamado, mesmo que aquela pessoa não esteja aparentemente capacitada. Então, muitas das vezes, eu já aconselhei pessoas que são casadas, apesar de eu não ser casado, mas em muitos momentos da minha vida eu aconselhei casais. E hoje eu olho para trás, eu estou escrevendo um livro e fico vendo os textos que eu escrevi alguns anos atrás e fico olhando, nossa, parece que eu só falo de casamento, mas eu nem sou casado. Ou seja, à luz da palavra de Deus, você é capacitado. Então nós temos a palavra de Deus que nos capacita.
Então, muitas das vezes nós temos alguém do nosso lado que às vezes não vai ter a eloquência que nós esperamos, não vai ter a experiência que nós esperamos, mas é uma pessoa que está com o coração ali na palavra de Deus. É alguém que ama a palavra de Deus, é alguém que está apaixonado pela palavra de Deus, é alguém que ouve o Senhor, que ama o Senhor e está do nosso lado. Então, nós não podemos perder a oportunidade de nos abrirmos, de nos livrarmos das coisas que estão aprisionando o nosso coração, aprisionando a nossa alma, aprisionando o nosso espírito. E muitas das vezes você até tem alguma coisa da parte de Deus para falar com a pessoa que está do seu lado, mas você se julga, nossa, você não é... Hoje o Senhor falou muito isso comigo. Você não é capacitado, para de ficar falando que você não é capacitado emocionalmente, que você não é capacitado financeiramente, que não... Pare de ficar se lembrando das coisas que você não é capacitado, porque sou eu que capacito. Então, se o Senhor, Ele te deu uma palavra de livramento, uma palavra de sabedoria, uma palavra de finanças, uma palavra de sacerdócio, uma palavra de paternidade, uma palavra de perdão, libere essa palavra, mesmo que você não tenha compreensão total, plena daquilo. Mas o Senhor, Ele vai colocar exatamente o que você precisa falar, sem tirar nem pôr. Então, Davi, ele fala isso, enquanto ele se calou, os ossos dele gemiam dentro dele. E enquanto eu leio esse versículo, me vem muito à memória às vezes que nós não falamos o que o Senhor nos entregou por medo, por achar que é coisa da nossa cabeça. Às vezes o Senhor liberou uma palavra de sabedoria para um irmão na igreja ou para uma irmã na igreja e você não tem muita experiência de viver nesse profético, né? De liberar palavras, de sair no meio do culto e orar pelo irmão que está do seu lado, ou de ter visões. Mas comece, faça, peça. Sabe, se o Senhor está ministrando muito no seu coração a respeito de sacerdócio, a respeito de perdão, e você vai no culto e você encontra alguém, libere essa palavra de perdão, essa palavra de amor, essa palavra de libertação, esse direcionamento, esse apontamento para aquela pessoa. Porque vai ser para aquela pessoa. Não fique colocando muitas coisas na sua cabeça, por exemplo, será que é isso? Será que é aquilo? Será que eu posso falar assim? Será que eu posso falar assado? Será que... sabe, enquanto você guarda essas coisas, tanto as coisas que o Senhor dá a você, para você compartilhar com o outro, quanto as suas aflições, os seus pecados, você vai ser açoitado por essas coisas. O peso da glória do Senhor sobre você vai te sacudir, sabe? Vai te deixar instável, você vai ficar insatisfeito com tudo porque você não está fluindo naquilo que você foi chamado para fluir. E isso não é uma questão de estar no trabalho, de estar na faculdade, não. Vai, fala no trabalho, fala na faculdade, porque muitas das vezes, pelo menos no lugar onde eu convivi, onde eu cresci, esse barco é lindo, né? Onde eu convivi com uma galera que eu cresci, e eles acreditavam que não podiam entrar na faculdade porque não iriam falar do amor de Deus ali, iriam se corromper. Deveriam sair do emprego e não trabalhavam porque o trabalho, ele limitava as coisas que eles tinham para viver em Deus. Mas o desafio não é abandonar o trabalho, não é abandonar a faculdade, o chamado é ir. Você vai para o trabalho, você leva a palavra de Deus. Você vai para a faculdade, você leva a palavra de Deus. Você não se cala. E as pessoas que estão lá estão assim, ó, angustiadas, esperando alguém para falar, esperando alguém para compartilhar suas aflições. Então ele segue, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, meu vigor se esgotou como no calor da seca. Ou seja, ele ficou seco porque ele estava guardando muita coisa dentro de si. E falar as coisas, nós precisamos liberar as coisas que estão dentro de nós e já fluir naquilo que é a direção. Então, se o Senhor fala que é para você confiar, você fala, Senhor, deixei o medo agora e agora eu vou confiar. E você vai viver sua vida, fazer as coisas que você tem para fazer confiando, dia após dia, dia após dia. E em algum momento, a sua mente vai começar a entender que você está confiando, o seu corpo vai começar reagindo. Então, ele segue aqui, né? Confesseste o meu pecado e não
encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempos de poder. Em tempos de poder te encontrarão. Quando as muitas águas transbordarem, elas não me atingirão. Tu és o meu esconderijo e o meu e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegrias, cânticos e cânticos de livramento. Ou seja, quando você encontra com o Senhor, está escurecendo. Quando você encontra com o Senhor, meu amigo, quando você encontra com o Senhor, você sai desse lugar de ser pecador, de ser sofredor, de ser caluniado, de ser afrontado, de ser apontado pelo diabo, e passa a viver alegria. Você passa a ser cercado por alegria. Ele te sustenta na angústia. Você está angustiado, mas o Senhor ele te sustenta na angústia. E não só te sustenta na angústia, como te cerca de alegria. E ele está te chamando para viver essas coisas. Viver essa alegria. Eu estou muito alegre hoje, gente. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Essa aqui é o Senhor, né? Eu te darei conselhos sobre a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. Ou seja, o Senhor ele está nos chamando para sermos livres. Viver essa alegria, viver essa obediência. Sabe aquelas pessoas que fazem tudo? Vamos precisar virar isso daqui, porque senão a gente não vai conseguir ver nada. Virar um pouquinho para cá. E aqui, talvez. Aqui tá ótimo. Vamos ver se vai funcionar. Não funciona. Vamos deixar virado para cá, então. Vamos deixar onde estava. Isso faz parte, gente. No futuro vamos rir disso. Mas o Senhor, ele nos chama exatamente para vivermos essa liberdade. Ótimo. O Senhor, ele tem nos chamado para vivermos essa liberdade. Essa liberdade que, sabe aquelas pessoas que precisam de ordem para tudo? Que são indecisas em tudo e precisam estar sempre ter alguém ali falando para ela. Ah, faz assim, faz assado, é assim. E o Senhor ele está falando, olha, eu não quero um relacionamento onde vocês sejam como burros e cavalos, que tem que colocar o cabresto na boca de vocês, tem que colocar venda nos olhos de vocês, senão vocês não obedecem. Não, não é assim. Eu quero que vocês sejam livres. Livres do pecado de vocês. Eu quero que vocês sejam livres em mim. Eu quero que vocês sejam cercados de alegria. Eu quero que vocês façam as coisas porque vocês amam fazer as coisas, porque vocês querem fazer aquilo. Eu quero que vocês não entrem, se isso é pecado eu não faço. Mas isso pode com moderação. Mas isso não diz que pode. Eu também não diz que não pode. Mas a Bíblia não fala sobre isso, ou não fala sobre aquilo. A Bíblia diz que eu posso perdoar meu irmão, mas eu não devo andar com ele. E você está falando, vocês não são cavalos. Vocês não são burros que eu tenho que ficar aqui. Sabe, vocês são filhos. E filhos sentem segurança ao compartilhar as coisas com seus pais. Os filhos, eles sentem confiança em contar os projetos para os pais e recebem o apoio dos seus pais para aquilo. E às vezes recebem a repreensão. O pai falando, olha, se eu fosse você, não faria isso. Ou mais direto, não faça isso. Ou faça isso. Sabe, o filho ele não tem medo do não do pai, nem do sim do pai. Ele confia no pai. E o Senhor está nos levando para esse lugar de confiar com alegria. Sabe, você confia com alegria. E isso é libertador. Isso é libertador. Você não confiar
com medo, sabe? Eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei o que o Senhor vai falar. Eu poderia ter feito isso antes. Eu não sei como o Senhor vai agir, mas eu me alegro. Eu confio no meu Pai, eu confio nele, confio que ele vai fazer a coisa certa, confio que ele me ama e confio que todas as coisas estão nas mãos dele. Então eu sei que o meu Pai me cerca de alegria. E caso eu esteja angustiado, essa angústia é passageira, essa angústia não é para sempre. É só uma estação, isso vai passar porque eu estou cercado de alegria. Mesmo quando a angústia me alcança, eu permaneço cercado de alegria. Então, se eu pudesse dar um título para esse vídeo, seria: Confie com alegria. Confie com alegria. Amém? Nos vemos no próximo vídeo.